8 horas 4 minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, já estamos ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, você pode acompanhar esse programa ainda daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas reprise na Plena TV. Campos tem tempo nublado agora pela manhã e aliás, choveu agora aqui na área central, chuvinha fraca, choveu. Agora há pouco já parou, mas segue assim, com tempo nublado e chuvoso durante o dia de hoje. Faz 22 graus agora no centro. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com as roqueiras, as cantoras de rock, compositoras, a Natália Kurtz e Renata Monteiro. Já falamos aqui um pouco sobre a Rita Lee, é que na verdade a Rita Lee é pauta para um programa, ou mais, né? Se for a gente detalhar mesmo. Mas tem aqui na pauta desse segundo bloco agora, e aí eu começo com você, Renata. O primeiro, a Luísa começou com a Natália, que é aí trazendo para aqui, não como diz a Aloysio, parafraseando lá o Capi, para o nosso canavial, para o canavial de vocês, então. Passa para a gente e para o ouvinte, para o seguidor, para o internauta, o pessoal que está acompanhando, como é que é o dia a dia? Porque a gente tenta imaginar, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente fica tentando ver que se coloca no lugar da pessoa, para surgir uma ideia, uma pergunta, sei lá, acho que essas maluquices também que nós temos, né? Não é só vocês que cantam rock, enfim. Mas assim, passa pra gente o que é a vida de uma roqueira, na verdade. Como é que é esses tabus, esses preconceitos. E mais, todas essas dificuldades. A Natália estava falando agora há pouco, que pela primeira vez o Rock Goitacá teve. Foi qual edição essa que eu me perdi agora? Desculpa. Foi sétima? Nona. Foi nona edição. Quer dizer, isso contando a pandemia, isso tem mais de 10 anos que esse Rock Goitacá acontece. Né? Com 2 anos de pandemia, então isso passa de 10 seguramente. Então você imagina, pela primeira vez, uma década depois... Não, na verdade, só uma errata. Eu participei em 2018 com outra banda, então eu sou a única que participou da história. Não, da história, 2 vezes, mas foi da história. Bom, então tira os 10 anos, mas é uma mulher só, isso. Ou uma banda... Enfim... não podia ser meia-meia, igual para todo mundo. Como é que é essa parte da vida de vocês aí? É uma luta diária, né? Eu acho que, assim, como eu falei anteriormente, eu acho que a grande dificuldade da gente ocupar esse espaço dentro do rock and roll, principalmente em Campos, que não é uma cidade que abraça essa cultura, né, desse gênero específico, é muito difícil e eu acho que foi dando muita cabeçada, sabe? Porque a Natália comentou isso antes, é um espaço que é ocupado por muitas pessoas, geralmente mais velhas, de gerações diferentes das nossas, então, portanto, mais conservadoras, que têm dificuldade de aceitar, de ouvir as ideias de uma mulher, né? Ou seja, a gente ter essa voz eficiente dentro das bandas, a gente precisa, muitas vezes, falar, olha, não é porque... né? A gente tem que se colocar. Vamos tem que brigar. Assim. Exatamente. Para ser ouvido, a verdade exatamente. É essa. Então, assim, é muito... Mas, assim, por outro lado, eu acredito que as gerações que vieram depois da gente, né, a aceitação é muito maior. Então, muitas vezes, quando eu... Né, na faculdade, é um ambiente que... Agora, como eu comecei a fazer direito há pouco tempo, eu tô estudando com pessoas que são 10 anos mais novas, eu percebo que já existe uma diferença geracional também em relação a essa aceitação. Vem de um lugar de mais escuta, de maior admiração, de maior... que dá mais relevância, que te ouve realmente, que procura reforçar e aplaudir esse espaço, que muitas vezes é difícil, né, Natália? O dia a dia é complicado, é difícil. E ainda tem isso, porque muitas vezes, assim, sem querer puxar muito para esse lado, mas é impossível não citar a questão do assédio dentro desse meio, né? Muitas vezes a gente não é respeitada nesse sentido. Você está ali trabalhando e as pessoas não respeitam e não respeitam, complicadíssimo, assim.
são situações muito complicadas, delicadas, e você tem que saber se posicionar para não te limarem, né? Para você não ser jogado para escanteio, né? Complicado, difícil. É sim. Isso eu já passei muito também. E a gente que tá... E eu, por exemplo, a gente fica muito exposta. Fica muito exposta. E eu ocupo todos os lugares, bares, não me importo com... Porque tem gente, níveis, né? Níveis de bar. Não, bares melhores. Não tem isso, não. Eu ocupo mesmo. Estou lá trabalhando. 9 horas da manhã trabalho toco na padaria Moca. Desculpa, tá fazendo assim. Me chama. Não, mas 9 horas da manhã de sábado, domingo, estou lá. Às vezes estou lá. Então a gente ocupa como mulher. E eu fico muito feliz por me darem esses... Me darem não, né? Eu conquistei esses espaços. Graças a Deus a gente está conquistando cada vez mais espaço. E a gente vê muito, inclusive... De pessoas de dentro da música, isso, não é só o público. Isso aí também. Isso vem mas não só o público, contratantes também, tá? É complicado. Bom... Está contratando a profissional. Não é outros trabalhos de serviço. Aí, meu filho. E isso te faz ter um posicionamento, muitas vezes, assim, que eu sou uma pessoa muito... eu falo demais, sou muito comunicativa. Nós duas. Então, muitas vezes, existe essa questão de confundir as Ser coisas, legal, né? Tá dando mole, de né? você ultrapassar, e aí a pessoa te contrata e tal, e depois mensagem, ou então é um comentário ao pé do ouvido, assim, uma coisa meio, tipo, opa. Um inbox no Instagram. Pois é, difícil. Na DM, qualquer coisa. Mas não só... Por isso é tão importante que a gente ocupe. Eu sempre falo isso e sempre tentei, na minha caminhada, levantar as outras mulheres em Campos e a figura da mulher em geral. Porque a gente recebe muita... A gente é muito criticado, você sabe muito disso. A gente é muito criticado pela massa masculina também. Tem homens que ainda... torcem o nariz pela nossa presença. E olha que é uma presença tão minoritária que não faria diferença, mas para ele incomoda. Então, acho que a gente precisa se escolar, né? Se educar mais nesse sentido. Eu acredito que a gente, aos poucos, está conseguindo quebrar isso, porque, com muita seriedade, eu levo o meu trabalho, apesar de ser... Eu ter as minhas... Né, a minha abertura... Da minha profissão, eu levo muito a sério, porque as pessoas elas acham que a nossa arte é uma brincadeira. Eles não levam aquilo como um trabalho. Sim. Então, existe uma seriedade que é muito necessária na nossa profissão. E a gente, em Campos, a gente vem sofrer... A gente, como, né, mulher, a gente vem sofrendo muitas agressões, né, muitas situações... desesperadoras mesmo, estarrecedoras, né? Crimes bárbaros mesmo acontecendo, de feminicídio, violência à mulher. E eu sempre estou acompanhando, porque eu tenho amigos no judiciário, tenho amigos na polícia também, e tento me manter o mais informada possível. E a gente, por mais que a gente tente coibir ainda, o volume está muito alto. Eu acho que está faltando também um pouco de compreensão. Eu odeio a palavra empatia, porque acho que já criou um pouco de... Né, mas as pessoas não entendem que do outro lado há um ser humano também com sentimentos. Então as pessoas, elas... primeiro, por nada de agredir, elas agridem ou fazem coisas estarrecedoras sem motivo aparente. Sim. Então... É isso. Tem aqui nos comentários aqui o Gustavo Sofiati, já agradecer pela correção aí do secular de Gregório de Matos, eu falei século XVIII, me corrigiu século XVII. Ele lembra aqui também, ele está falando de mulheres está falando com mulheres, sobre mulheres, na cultura, sobretudo na música. Ele lembra que Gesi Barbosa, nascida em Campos, recebeu o prêmio da Rainha da Canção Brasileira em 1930, versão de Carmen Miranda, então início de carreira. E o Maurício Furel Batista, que é a gente brinca aqui, que a gente começou... A rádio, ela era AM, era continental, então é uma história muito antiga. Ela vira bandeira para FM e vira Folha FM em 2000, me ajuda aí.
2018, né? E foi no dia 28 de março. Desde o primeiro programa, a gente tem um cara que sempre está aqui, que faz a pergunta para vocês, que é o Maurício Batista, Forel. Esse é o 001. Não confundir, por favor, com a terminologia de Bolsonaro, até porque o Forel é petista, por isso que eu botei Forel 001, não é 01 não. Ele pergunta a vocês aqui, já sofreram algum tipo de preconceito em Campos? Natália. Muita coisa. De todos os tipos, de todas as áreas. Desde diminuir as minhas conquistas, quando eu consigo alguma coisa, desde qualquer coisa que eu conquiste, não, porque ou eu sou bonitinha, que eu sou mulher, porque sim. Eu conheço alguém. Eu não conheço ninguém, gente. Eu não conheço ninguém. Nem faço questão, porque eu faço questão que as minhas conquistas sejam próprias. Mas desde não ter no que eu falar não ter mérito, desde efetivamente certos abusos, mas a gente tenta quebrar isso com muita. Aí vem o espírito da Rita Lee, se aposta da gente com muito bom humor e um pouquinho de despeito também, porque esse tipo de pessoa merece, né? É necessário, O preconceito, principalmente dentro da música, eu acho que é essa questão de como você falou, são dois pesos. A palavra de um homem dentro desse cenário das bandas e a palavra de uma mulher, muitas vezes é vista de forma completamente diferente. Você pode estar falando a mesma coisa, que os entendimentos e as aceitações serão diferentes. Então, obviamente, já passamos por isso, já passei por isso muitas vezes, principalmente porque, assim, das 3 bandas que faço parte, principalmente da Atroz, por exemplo, são pessoas maravilhosas, acolhedoras, homens que respeitam a gente, mas, assim, eu e Bia somos minoria, né? Até mesmo dentro desses... Né, eu acho que hoje muito importante a gente estar sempre buscando estar ao lado de outras mulheres que tentam passar à frente, né, desses preconceitos, porque acontece e é diário, infelizmente. Mas sabe o que eu faço quando algo nesse estilo acontece? Eu tento buscar um pouco a frente. Eu gosto de tomar a frente das coisas para que não dependa de pessoas externas. Então, a minha imagem ela acaba ficando um pouco mais forte por eu estar buscando coisas que beneficiem o projeto, entendeu? Coisas, nem que seja um release, o trabalho além do artístico, né? Porque eu falo que o business da música destrói o artista. Mas a gente continua, né? Concentrando essas duas coisas, porque não somos artistas de grandes proporções. Mas essa coisa geracional que eu estava falando com vocês no intervalo também é muito complicado. Eu já tive bandas que eu tinha 26 na época, hoje tenho 32, e eles tinham 50 e lá vai. Então a autoridade deles era muito maior que a minha. E tá tudo bem, mas às vezes até coisas simples de não, você errou aqui, a pessoa não aceitar que errou, e no final todo mundo percebe, realmente errou. Existe um desgaste muito grande com isso, extra. Sim. Então a gente luta contra isso o tempo todo, mas persistimos. E existe também essa questão também, igualdade, as desigualdades salariais também se refletem na música. Sim. Por conta de gênero. Então acho que é um tipo de preconceito também. Lógico. Né? Mas a gente continua, é um sonho, né? E eu acho que é uma missão. Mas, além de tudo, a música é uma missão. Eu acho que a gente faz barzinho, eu acredito que a gente tenta reproduzir, como a Rita Lee, manter vivo. Eu vejo isso muito. Porque é um legado, né? Ela deixa um legado e continua nas plataformas Spotify, mas o barzinho é a arena do músico, né? É onde a gente está comunicando com as pessoas aquilo. Nossa, olha, as pessoas... Esses dias eu aprendi, porque eu amo o filme, eu sou cinéfila. Dirty Dancing, eu sou louco por Dirty Dancing. E aí eu tirei I Have the Time of My Life. Nossa. Aí, então as pessoas gostam, elas se identificam muito, porque não estão esperando um barzinho em Campos Goytacazes tocando um tema que ela viu lá atrás.
e que se renova, porque são músicas boas que não morrem e a gente faz questão de mantê-las vivas, né? Então a gente ganha aí. Eu acho que até na escolha de repertório também, ter uma mulher presente na banda, isso faz muita diferença. Apesar de você ter falado que o Kevin, às vezes, te puxa, né, para trazer mais mulheres, eu acho que a voz também da gente é muito importante de trazer, inclusive, por exemplo, vamos tocar Rita, né? Vamos tocar qualquer mulher que seja relevante nesse espaço, porque muitas vezes você vai nos lugares, são as mesmas músicas dos mesmos homens, sabe? É muito complicado. Então, a importância de ter uma mulher ali reforçando, não, vamos fazer, e você bater o pé até você conseguir ir conquistando, né, essa igualdade, digamos assim, né, ou tentando se aproximar um pouco mais, né, de ter uma opinião mais relevante nas decisões. É muito difícil também, por exemplo, eu percebo esse preconceito que você perguntou, muitas vezes a diferença de tratamento quando você vai fechar algum negócio com algum contratante, quando é a mulher e quando é o homem, são 2 pesos, 2 medidas também, é muito difícil, muito difícil. Essa questão do preconceito, foi você que falou da questão da poesia, não foi? No bloco anterior? Poesia, a música. As poetas mulheres tiveram que se usar pseudônimos masculinos por muito tempo. Você tem a própria expressão lésbica, vem de uma poeta, Safo, que viveu na ilha de Lesbos, por isso. E ela cantou o amor a outras mulheres e por isso Lesbos virou sinônimo de lésbica. Mas essa questão da poesia, que veio um negócio que eu acho que você escreve também. Escrevo. Você falou que você escreve. Fulano é poeta. Quer dizer, o cara que não faz nada. Exatamente. O bom vivant. Isso aí. É verdade. Isso exatamente. Eu fico pau da vida com isso. Fulano é poeta. Acho que você aquele cara que vira... Boêmio, bom vivant, tipo quase sinônimo, né? Cara, eu vivo de escrever prosa jornalística. Poesia é muito difícil. Muito mais difícil do que prosa. Porque dependendo da poesia, ela tem regras próprias também. Aí vem desde rima, a época, métrica, né? Métrica, sonetos, e tem tipos. Esses dias eu tentei escrever um haikai e me lasquei. Aí eu chamei o quase haikai, porque não... Botei o quase haikai, porque não era um haikai. Eu tentei, mas não deu muito certo. Você se arrisca também na poesia literária ou só poesia para letra musical? Você já falou que faz poesia, né? E você? Não, eu não me arrisco nesse campo. A insegurança é muito grande. Eu acho que, assim, eu tenho uma grande dificuldade de me expressar, apesar de cantar e tal, eu tenho uma grande dificuldade de me expressar falando. Eu costumo brincar que tem um meme, né, na internet que, assim, eu falando, eu escrevendo, usando vários recursos linguísticos sofisticados e palavras, e na hora de falar eu me sinto ainda muito pobre, no sentido de conseguir colocar para fora o que está na minha cabeça. Então, eu tenho um certo bloqueio com poesia e está, inclusive, exercitando a questão da composição, sempre incentivada pelos meus colegas de banda, é uma grande vitória para mim. Então, ainda não me arrisco nesse campo, eu deixo para quem sabe fazer. Mas arrisca, a gente só aprende fazendo. Pois é. Só aprende fazendo. Preciso perder o medo, né? Aprender com Rita. Mas vou fazer agora, como está aqui na pauta, fazer o outro lado. A gente falou de dificuldades. Qual foi, se é que existiu, a oportunidade que o fato de ser mulher ofertou a vocês em relação à música e arte? Renata. Ano passado, em 2021, a gente recebeu um convite para participar de uma série de... Na verdade, são vários discos que foram lançados de covers só de mulher. E aí, uma das bandas que eu participo, a banda autoral, Crossroad, a gente foi convidado para fazer um tributo ao Led Zeppelin, que é uma coisa que tanto eu quanto a Natália, a gente tem de repertório nas nossas músicas. E aí, eu achei interessante que eles fazem questão de reforçar essa imagem, essa figura da mulher no rock, convidando bandas apenas de mulheres à frente, ou melhor ainda quando são todas mulheres, né? E
a oportunidade que a gente teve foi em razão disso, de ser uma banda com uma vocalista feminina, mas assim, se a gente for colocar dentro de uma balança, isso aí é exceção perto do que, né, acontece no dia a dia. Mas essa foi uma das situações onde o fato de ser mulher e estar à frente de bandas de rock me abriu portas para conhecer o nosso trabalho mesmo, né? Principalmente porque foi a banda autoral. Então, por mais que a gente esteja fazendo difícil. Um cover, chama a atenção para o seu trabalho, né? Que eu acho que é o essencial, é o que mais importa, né? Com certeza. E você, Natália? Eu tive 2 momentos na minha vida que eu acho que, por ser uma voz feminina, se destacou. Tem 2 cantoras de renome internacional que já curtiram e compartilharam o meu trabalho. Uma é a Linda Perry, vocalista do Four Non Blondes, e a outra é a Joan Osborne, daquela música One of Us. What If God Was One of Us? E a Joan Osborne curtiu um vídeo meu tocando na... eu surtei. Um vídeo meu tocando ali no coreto do liceu, a música dela. E a Linda Perry repostou um vídeo meu cantando. And I said, hey, yeah. Foi assim. A gente vai ao céu, né? Quando algum reconhecimento acontece. Porque... E acredito também que o fato da gente ser contratado... muitas vezes as pessoas veem, não, eu quero botar algo diferente. Porque, por ser majoritariamente masculino, eu quero algo diferente, eu quero uma voz diferente, eu quero algo diferente. Então, eles gostam de chamar uma mulher pelo nosso estilo, pela nossa voz, por ser diferente. Porque, só a banda que tem homem. Tem uma mocinha ali. Vou chamar. Então, aí, tem uma mocinha ali que faz um som legal. Então, mas é bom. Desculpa. Não, tranquilo, mas é bom. A gente... quando essas coisas acontecem, é recompensador, a gente se sente muito feliz. Eu sou muito grata, Vou fazer a última pergunta do bloco, a gente tem que passar para o último bloco. Muito se discute isso, né, da visão feminina, da visão masculina, a questão do lugar de fala, né, que muito se discute hoje, em vários aspectos, mas exclusivamente em relação à arte, em relação à música, mais especificamente ainda. Vocês acham que há uma visão feminina que ela se difere em gênero da masculina? Sim ou não? Por quê, Natália? Nossa, essa pergunta é complicada, mas existe sim. Eu acredito que exista sim não necessariamente pelos corpos, né? Pela diferença entre os corpos, mas pela sociedade que a gente viveu. Porque irmãos, por exemplo, são completamente diferentes. Um homem e uma mulher são completamente diferentes, mas eles tiveram estigmas que acompanharam desde cedo, né? O estigma masculino, apesar de ter sido muito quebrado, em muitas ocasiões ainda existe. E o estigma feminino também. Então, eu acredito que há uma diferença de o meio ambiente, o meio em que viveu e uma... talvez física também, hormonal, mas acho muito raso para ser descrito. A mulher tem a questão dos ovários, o homem tem a questão da reprodução, que são coisas muito fortes e muito que fazem efeitos diferentes no homem e na mulher, né? Então, acredito que aí esteja a diferença. Renata? Eu acredito que existe assim uma diferença. Eu acho que essa questão de perspectiva é muito pela sua... é empírico, né? Pela sua experiência. Então, o jeito que a mulher é afetada pelo pensamento machista, retrógrado, misógino, é diferente do homem, que também sofre pelo machismo, né? Eu me lembro que na área da saúde, né, muitas vezes durante a pandemia, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção é que às vezes só tinha máscara rosa sendo comercializada, e muitos homens deixavam de usar a máscara por ser rosa. Né? Isso já aconteceu assim, com pessoas próximas, tipo, só tem rosa, eu não vou de máscara. Então, assim, o homem também é afetado pelo machismo, por esse pensamento preconceituoso mesmo, mas, obviamente, eu acho que a mulher, em questão física, violência, é muito mais brutal, e óbvio que isso muda a forma com que você pensa, a forma com que você se posiciona no mundo. Obviamente, tem diferença, sim.
Estou postando aqui lá na página nossa, no streaming agora. Só fiquei na dúvida, Renata, sobre a sua conta no Instagram. É eu.re_nata? Até eu tenho essa dúvida às vezes. Mas é isso mesmo. Muita certeza. Já mandei bala lá. Agora eu vou deixar aqui a da Natália também, para quem estiver ouvindo aí, quiser visitar, daí acompanhar a carreira de vocês. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já apertou o intervalo aqui, são 8h29. No Instagram? No Instagram. A conta delas no Instagram. Não, eu tô com uma pergunta minha aqui. Perdão. Até porque a gente já estava conversando sobre isso antes do programa, logo depois você chegou, Renata, falar com a Natália, como é que é? Porque tem todo esse preconceito, toda essa dificuldade, e dá para sobreviver da música? Dá. Boa. Dá sim, dá sim. Dá sim. E... Que aí vai pro bolso, né? Porque tem preconceito, sofre na pele, dói no coração, mas dói no bolso também. Dói. Realmente, a gente, como eu falei, a gente não chegou a uma global em todas as profissões, a gente não chegou numa equiparação salarial, mas a gente consegue, porque Campos é um celeiro de artistas. Existem muitos bares em Campos, existem muitos artistas musicais sensacionais. Assim, eu nunca vi uma concentração de tantos artistas bons como há em Campos. A gente tem muita gente com muitos anos de estrada e é muito legal porque existe também apesar de ter essas questões por ser mulher, existe uma receptividade com um incentivo das pessoas, mesmo falando, gosto muito do teu trabalho, existe uma humildade e companheirismo. Então isso também ajuda muito. Eu tenho vários amigos músicos que vivem disso também. A gente sempre se recomenda lugares, né? Passa um para o outro. Então a gente consegue cada vez mais, né? Melhorar levar nossa música, nossa voz para mais lugares. E o que é legal também é por estar ocupando todos esses lugares, as oportunidades muitas vezes surgem em um lugar. Às vezes existe uma pessoa assistindo ali que te contrata. E a pessoa já me contratou, eu já fui várias vezes para Petrópolis fazer um show para uma família específica. Então é muito gostoso. Já fiz também pela minha participação nos festivais em Campos, ser ativa. Eu já fiz um casamento em Ouro Preto. Já fui para Ouro Preto. A música me levou. Eu já tinha ido na minha vida pregressa, mas eu musicalmente, depois de uma certa idade, voltar foi assim. Foi um presente, e lá a gente conseguiu tocamos num bar chamado Tenente Pimenta, um bar sensacional. Então a gente fez a gente conseguiu levar nosso trabalho para muitos lugares com uma rapidez muito grande. Então aquela coisa, né? O termômetro é o público do trabalho de todo mundo. Quem é ruim, quem é bom, o termômetro vai ser o público. Então conseguir ocupar esses lugares, existe uma razão de ser. E quando você está começando, é natural você não ser o melhor, não ser o mais, né? Quem está 30 anos tocando violão não vai, que está 1, 2 anos, não é a mesma, não tem a mesma pegada, não tem a mesma sabedoria, né? Então a gente consegue. A gente consegue. Agora temos a Lei Paulo Gustavo também, que está apoiando a cultura, os projetos culturais, que eu estou estudando, que é aquela coisa que eu falo. O artista tem que fazer o seu dever de casa. Não é só de arte que vive. Precisa ter o business. Não adianta. Você não tem como fugir disso. Então, eu estou no planejamento de buscar. Você tem que ter uma ambição pessoal, uma ambição profissional. Não é uma ambição de ser de uma vaidade. É uma ambição de procurar. Porque existem ainda muitas pessoas que criticam. Por que você está ocupando aquele espaço? Talvez porque você lute por aquilo de uma forma que a outra pessoa não luta. Que a pessoa fica sentada no sofá. Então, é muito bom a gente conseguir ter o reconhecimento, ainda que também financeiro, do nosso trabalho. Bom, eu acho que a resposta da Natália já foi, né? A Natália tem muito mais prioridade para falar nesse sentido, porque, infelizmente, sobreviver da música não é a minha realidade.
Mas a gente sabe, independentemente da questão de gênero, é difícil sobreviver de música, principalmente, como eu faço questão sempre de reforçar isso, numa cidade que não tem cultura majoritária do gênero que a gente toca. Mas, como você muito bem colocou, é possível sim. Basta você... Cara, o TikTok tá aí, gente. Exatamente. Deus. Eu sou resistente. Então, ela falou assim, eu não lembro minha conta, você tá falando agora que é resistente, mas a realidade mudou. Se você for pra TV aberta e conferir lá os programas de auditório, lá, Faustão, Luciano Huck... Primeiro você faz sucesso no TikTok, depois você vai cantar. Inverteu a ordem das Exatamente. Coisas. As redes sociais, elas entraram e modificaram muito. E tem muita gente sem talento ali que tá se dando bem. Nossa. E eu tô tentando, eu tava até pensando, vou até conversar com um amigo meu sobre começar também postar mais vídeos, fazer essa alimentação. Só que é tanta coisa, cara. É tanta coisa em cima do músico. Hoje em dia se tornou um passo obrigatório, né? Com certeza. E essa questão de fazer renda com música, mas essa renda não vem exclusivamente do rock, quero deixar isso muito claro. Eu não sou cantor exclusivamente. Você canta o que no barzinho? Não, o barzinho eu faço uma mescla de MPB, nacional, internacional, MPB e um pouquinho de forró. Só que eu tenho uma banda baile que eu faço casamentos, formaturas, confraternização de empresa no final de ano. E o que acontece? As pessoas elas têm uma visão muito romântica das coisas e acham, não, o músico... Tem muitos músicos em Campos, tá? Quer manter essa originalidade de ser um cantor roqueiro. Só que música é um trabalho como outro qualquer. Existem coisas que a gente gosta de fazer, que a gente tem mais vocação para fazer. Existem coisas que a gente precisa fazer para sobreviver, né? Então, mas eu gosto. Eu sou muito taxada nesse aspecto. Eu sou muito julgada nesse aspecto, por eu cantar outras coisas. Por quê? Existe essa visão, mas existe uma coisa que eu pego. Imagina você tocar no dia mais importante da vida daquelas pessoas. Vocês têm noção da emoção? Eu tenho casais que eu casei que são amigos pessoais meus até hoje, porque é um momento mais feliz da vida. Eles nunca vão esquecer. Eu tenho casais casados que me acompanham nos meus shows, que são meus amigos pessoais. Então é algo assim emocionante. Por mais que não esteja tocando, a gente está tocando o que está tocando na rádio. A gente está tocando o axé, as músicas do TikTok. Eu faço. Mas eu acho que isso paga, entendeu? É um pagamento maior do que o próprio dinheiro. Porque tem coisa que eu acho que a nossa caminhada e as pessoas que estão à nossa volta são mais importantes, às vezes, do que essas coisas pequenas, né? Você? Tá no barzinho também? Não, é como eu estava falando aqui no intervalo, no off, né? Eu tive que renunciar um pouco o meu esforço com a música, apesar de ser a grande paixão da minha vida. Se eu pudesse, eu viveria, obviamente, só disso. Mas e isso é a realidade de muitos músicos da cidade. As pessoas não têm essa dedicação exclusiva à carreira, não porque não querem, mas porque muitas vezes isso não faz o supermercado, não paga as contas no fim do mês. Então... Hoje eu não faço, mas assim que eu tiver um pouco a euforia, né, das duas faculdades, estarei investindo nisso, porque eu acho que a arte, apesar de, como a Natália falou, é o sustento da vida dela, mas isso preenche e é o combustível da vida, sabe? É o que dá sentido a gente estar aqui. Quando você está no palco, acho que não tem nada, não tem nenhum prazer da vida que se compara a você estar ali transcendendo, né, através da música. Só fazer um adendo, eu fiz uma confraternização no final do ano passado, que era aquela banda que toca de tudo, mas chegou uma mãe, falou assim, meu filho tem autismo, mas ele ama Jota Quest. Você toca uma música de Jota Quest? Olha, já tô marejando meus olhos. Porque são momentos assim, e a gente tocou, e a criança vibrou, era bem baixinho. Fiquei numa distância segura, porque eu sei que a gente não sabe o grau, mas a criança reagiu de uma forma assim, brilhou, sabe? Ela se iluminou de uma forma assim sensacional, foi maravilhoso.
são os melhores momentos. Eu acho que a vida é sobre isso, colecionar momentos, colocar... E a lembrança não é só para as pessoas que a gente está tocando, é para a gente também, é muito especial, né? Com certeza. Nogueira, vamos direto. Quer tocar direto? Vamos, já são 8h38, por favor. Que aí, passa muito rápido. E aproveitar que os meninos estão aqui, aproveitar esse time aí. Então, gente, a gente falou aqui sobre... Como diz lá no Instagram, arrasta pra cima, filho. A gente já falou aqui sobre uma mulher que se marcou, revolucionou o comportamento, música, cantar a feminilidade, né, de uma maneira natural. A gente falou aqui sobre as dificuldades específicas da condição feminina em relação à música aqui em Campos, usando a experiência empírica de vocês. Mas a gente está vivendo muito se discute, eu vejo as pessoas discutindo, sempre houve, mas hoje você tem mais meios, porque todo mundo hoje é produtor de conteúdo, né, através de câmera, registra. Você não pode negar uma imagem, né? Você pode negar um texto, um fato, uma versão, mas você não pode negar uma imagem. Você vai negar que está aqui agora, está filmado? Não tem como você negar isso. Uma explosão de casos de violência contra a mulher, que é um negócio de maluco, né? E aí, isso sempre foi assim, só que agora a sociedade mudou, ela não tolera mais coisas que ela tolerava, o que é bom e é verdade também, mas as pessoas agora, elas reproduzem mais isso, elas gravam mais, elas têm como qualquer pessoa, como você falou, você grava Rita Perry, ela lá fica sabendo que você gravou ela aqui, é imediata. Mas esses casos de violência em Campos, o caso Letícia é o caso mais emblemático, né? Professor do IFE, que não, assim, se espera para o professor do IFE ser uma pessoa de um nível, né, intelectual melhor, né? Servidor federal, concursado. Grávida de 7 meses, 5 tiros, com a tia que tinha Down atrás, falando com a mãe na calçada, a mãe ainda tenta defender a filha e toma um tiro na perna. E o companheiro que chorou sobre o caixão, que a criança não resistiu, chegou a ser, depois ela morta. Eu estou falando, é muito chato, mas assim, mas o que é o caso que está... A criança... chegaram a fazer o parto da criança, tentar salvar, ela foi para a UTI de beneficência, onde maternidade de Campos, mas não sobreviveu, infelizmente. E aí o principal acusado, logicamente, o Estado Democrático de Direito, as duas conhecem melhor que a gente. Uma formada em Direito, outra está fazendo Direito. Todo mundo não aceita que se prove o contrário. Claro. Ponto. Né? Isso difere de democracia de ditadura. Mas, enfim, tudo indica, né, que foi ele o que mandou executar, e chora no caixão do filho. Enfim. É o caso mais emblemático, né? Alcançou mídia nacional. Mas a gente vê diariamente, eu estou trabalhando em mídia, diariamente a gente vê casos de agressão, tentativa de homicídio e feminicídios em Campos. Vocês acham que Campos consegue ser pior do que o Brasil de maneira geral? E se sim, isso é fruto do conservadorismo da cidade, do machismo, da misoginia? Vou começar agora por você. Com certeza. Assim, eu não sei se posso afirmar de maneira peremptória que Campos é pior do que qualquer lugar do Brasil, porque assim, eu acredito que só quem está lá sabe, em outros lugares sabe como é que é. Mas assim, falando da experiência daqui, de quem mora aqui, eu acredito que Campos, no geral, até também fora dessa questão de violência contra a mulher, é uma cidade extremamente violenta. E principalmente com as mulheres, esse conservadorismo, ele escancara, né, essa incidência maior de casos, e é muito curioso. Ele começou o programa falando, inclusive, da falta de representatividade das mulheres, né, na política. A gente hoje, com a Câmara dos Vereadores, majoritariamente presença de homens. Eu acho que a falta também de você ter uma representatividade legislativa,
é uma coisa que infelizmente reflete como que se leva a questão da mulher na cidade. E, assim, isso que você colocou, o caso da Letícia, é uma violência brutal, um caso muito, muito forte, mas se você para pensar as pequenas violências que acontecem diárias, a mulher em Campos, você passa na rua, né, violar seu espaço, seu corpo, acho que pode falar com você, que pode passar a mão, e isso é uma coisa que todos os dias a gente vê. Então, assim, eu não sei se posso afirmar de maneira peremptória, mas eu acredito que Campos é, sim, um lugar extremamente violento para quem é mulher. Com certeza. No trânsito, muitas vezes, você por cima, né? Assim, outra questão muito complicada, né? Então, essas pequenas violências no dia a dia, elas reforçam esse status que a cidade tem destaque negativo em relação à questão de violência. Transporte público também, pois né? As mulheres sendo, né? Os homens inconvenientes. Mas a gente persiste. Eu acredito que tenha uma vocação, sim, para isso. Não, estou falando sério. Parece besteira, mas eu acredito que essa herança conservadora muito forte, ela fortaleceu muito o machismo nesse aspecto. E por ter uma superioridade física, o homem, ele consegue, né, muito, muito mais facilidade. Essa coisa também de não se dar o crédito ao que nós dizemos, porque às vezes a gente diz aconteceu, e aí vem alguém e pergunta, mas não sei o que, mais alguém viu, mas não sei o que, você está entendendo? As pessoas estão sempre contestando, que a gente fala, gente, aconteceu. Então é muito difícil. Desde a gente recebe a violência, já é uma segunda violência quando não tem um atendimento humanizado, né? Porque conheço pessoas que trabalham com a saúde e eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu conheço o atendimento público conheço bem o atendimento público e eu vejo que muitas pessoas resolvem virar o rosto para não ver o que está acontecendo. Sim. Então, muitas vezes, né, quanto à violência à mulher, para não se indispor, para não ter que ter um paperwork, né, ter mais trabalho, a boa e velha burocracia, né? Então a gente se preocupa muito com isso. É uma coisa muito preocupante porque as pessoas está faltando delicadeza, não só no... Óbvio, existem várias coisas mais violentas que são odiosas, mas nessa questão do tratamento com o outro também é algo a se refletir. É preocupante porque a gente percebe que as pessoas que ocupam essas posições de poder, ou posições de destaque, como ele bem falou sobre o que se espera de um professor, né, de um cargo público, de universidade federal, um mínimo que você espera que a pessoa tenha respeito, que a pessoa, né? E a gente vê isso acontecendo, inclusive, no tratamento dessa parte de violência, quando chegam os casos, denúncia, mas você está aqui todo dia, todo fim de semana você aparece aqui, não é incomum esse tipo de relato, né? Esse descaso com a recepção desses casos em delegacia, ou enfim, a própria polícia quando vai averiguar essas situações. Eu acredito que isso, não sei se essa questão da cidade influencia, mas me parece que sim, né? Porque as pessoas no dia a dia sempre devolvem para a mulher essa responsabilidade. Você está sendo violentada? Então por que você continua em casa? Né? Mas eu vou lá mais uma vez, já é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui atendendo a mesma ocorrência. Então isso não é difícil de ouvir, principalmente, como você falou, dentro do meio jurídico a gente ouve, né? Eu lembrei disso agora, porque isso ficou tão esquecido na minha mente. Eu já fui agredida por um colega músico. Colega não, né? Fisicamente? Meu Deus. Não, essa questão não foi uma coisa foi arremessada em mim. Uma coisa foi arremessada em mim. Essa questão de realmente você ser líder no seu trabalho e as pessoas não admitirem. As pessoas elas não se comportam como deveriam. Uma pessoa que estava
sacaneando o nosso trabalho. Uma pessoa estava trabalhando comigo tocando, várias vezes sendo relapso, não comparecendo com ensaios e tal, e tal, e tal. Fez um show péssimo, porque não tinha repertório. E aí, no final, as coisas foram se acumulando. Quando ele foi confrontado, ele jogou algo que ele estava comendo em cima de mim. Então, Mas tinha opção masculina para ele jogar isso também, não tinha? Hã? Havia opção masculina para ele jogar isso também, não havia? Não, porque era eu que estava reclamando com ele, né? Então... Ah, tá. Entendi. Se bem que Kevin levou uma nesga desse, porque ele estava do meu lado. Meu Deus. Kevin, que é uma pessoa mais tranquila do mundo, quase se destemperou com ele, porque Kevin é o próprio Buda em pessoa. Eu que sou mais estressada e ansiosa. Mas a gente... E na época, o meu pensamento foi, vou fazer um BO. Mas e se... O que vão pensar? Porque quando o meio sabe, as pessoas sabem o que aconteceu. Algumas pessoas sabem. Uma pessoa veio me perguntar, mas eu ouvi dizer, mas como assim? Tem que ver o lado dele. Tá entendendo? Eu entendo que, né, num processo teria, mas eles iriam sempre arranjar alguma desculpa para que isso fosse diminuído ou relativizado. Relativizado. Então, mas teria muitas testemunhas, porque várias pessoas viram, foi num evento grande, a gente não se destemperou porque era um evento grande dentro da cidade, então seria algo, né? Mas muitas pessoas testemunharam, muitas pessoas viram, e as pessoas que trabalham comigo viram todo o processo dele sacaneando. Então, aí eu decidi não fazer nada. Decidi ficar quieta pontualmente nisso, porque a comunidade ia dizer, ali, ia relativizar a minha conquista e eu ia ser conhecida por aquilo. Para que eu vou ser conhecida por aquilo? Eu quero ser conhecida pelo meu trabalho, né? Gente, estamos chegando ao final, são 8h51. O tempo passa rápido, né? Sobretudo quando o papo é bom. Mas como o Nogueira abriu o programa, e a Renata acabou de citar, para finalizar, agora vou começar por você, Natália. Como é que vocês veem 25 vereadores na Câmara, o número máximo, nunca é o mínimo, né? É sempre o teto, é impressionante. E nenhuma mulher, né? Uma Câmara que já teve Antônia Leitão nos anos 60, uma Câmara que já teve Ivete Marins nos anos 90, uma Câmara que já teve Odisseia Carvalho nos anos 2000, Dona Penha, que vários mandatos. E aí estou falando de gente de esquerda e de direita, a questão não é a ideologia, a questão é ocupar esses espaços. É ter uma voz feminina no legislativo. E 25, e aí quando você tem candidata mulher, você tem essas coisas de denúncia da questão da cota, de você usar a candidata laranja, que denúncias estão sendo aí averiguadas pela Justiça Eleitoral. Jorginho Virgílio teve aqui, ex-vereador, na segunda-feira, falou sobre isso, né? Ele tem acompanhado esse caso. Enfim, como é que vocês veem, como é que vocês se sentem? As duas, deixa eu perguntar, até eu perguntei, você também é campista, não é? Sim. Como campistas, cidadãs da cidade de Campos, nascidos e criados aqui, como é que vocês se sentem com um legislativo que não é majoritariamente, exclusivamente ocupado por homens? E qual seria, como o Nogueira lembrou, a mulher, e está no IBGE, a mulher é a maioria no eleitorado brasileiro e campista. Como fazer disso representação política, né, de poder, empoderar uma voz dessa na Câmara? Vou começar por você. Eu acho um absurdo a gente não ter uma sequer representatividade feminina na Câmara dos Vereadores aqui de Campos, mas a nossa alternativa atualmente é cobrar, né? Cobrar o trabalho deles, né? Cobrar que o trabalho deles seja vertido para as mulheres. Mas
realmente a gente teve mulheres de destaque, né? Tivemos diversas mulheres do mais variados espectros políticos e é uma situação complexa, porque existe também não só a questão do conservadorismo e essas coisas, mas existe também, eu acredito que a mulher está muito mais presente na esquerda do que na direita. Eu acho que existem mais candidatas mulheres e por Campos ser uma cidade extremamente conservadora, eu acredito que chega a ser um pouquinho mais difícil por questões de legenda. Por legislação, hoje você tem que ter um número mínimo, né? E geralmente é o mínimo. Sim. E aí depende da... Eu acho que é necessário que essa legislação exista, porque é igual, para mim, se equipara às cotas raciais. Sim, mas existe. Existe, eu não sabia. Direito eleitoral, a gente não... Não, existe assim, você pode ultrapassar o mínimo, mas existe o piso. Mas nem o mínimo tem? Tem, só que, como eu te falei, a denúncia, como o Jorginho Virgílio, estou citando porque o ex-vereador... Não, o mínimo você está falando de candidatos, mas não na Câmara efetivamente, não, né? Assim, não há como não ter. Pode ser como o Jorginho Virgílio denunciou aqui na segunda-feira, estou citando porque é um ex-vereador que denunciou isso na Justiça Eleitoral. Que seja laranja. Mas assim, tem um nome de fulano e tem um número de fulano, tem a foto de fulano. Você está falando como candidato. Sim, como candidato. Isso eu tive a oportunidade. Mas é necessário que haja, é como eu já falei. Se existe uma lei, é porque há necessidade que ela exista. Como a questão da Maria da Penha, violência à mulher. Só existe a Lei Maria da Penha porque nós fomos tão violentadas todos os dias que precisou, como a prisão por pensão alimentícia, que muitos pais se negam a assumir suas responsabilidades, né, seu quinhão. Então, são leis necessárias, por mais que pessoas desvirtuem, igual fraude no INSS, por mais que pessoas desvirtuem, são coisas necessárias e importantes para que a gente continue essa manutenção. Mas eu acho que é mais um resquício do machismo, é mais um resquício dessa coisa de dar uma autoridade muito maior do que um homem fala, do que uma mulher. Tudo vem de forma orgânica desse machismo exacerbado e do conservadorismo de Campos, né? Que é muito forte. Sim. Muito forte. Renato? Eu acredito que, assim, a gente, antes de questionar essa questão do machismo, que é uma realidade, eu acho que isso é reflexo da forma de como o sistema eleitoral coloca essa porcentagem de cadeiras e tudo mais. Aí tem essa questão dessa denúncia, né? Porque, como você falou, existe obrigatoriedade legal, não está sendo cumprida. Então, por que não está sendo cumprida? Né? E, apesar disso, como a Natália falou, se existe a legislação, é porque existe necessidade de que ela esteja ali para aquela grande máxima do direito, né? Tratar os desiguais com desigualdade para que a igualdade seja alcançada. Né? E nesse sentido, as mulheres não estarem ali representando uma população majoritariamente feminina, né? Como você falou, o número de mulheres de eleitoras e de habitantes é maior, é superior de mulheres, e mesmo assim não temos uma mulher ocupando espaço na Câmara. Então, é muito complicado e assim, a gente precisa questionar, assim, é um reflexo social, é um reflexo da realidade que a gente vive hoje. Ainda temos em todos os lugares a porcentagem de homens muito maior, com a voz sendo muito mais relevante, mas assim, também questionar essa questão de como se dá essa composição parlamentar, né? Não só na Câmara dos Vereadores, mas assim, em âmbito nacional mesmo, né? Enfim, é muito complicado e eu espero que a gente consiga mudar essa realidade com muita luta. Não tem outro jeito, né? E também, sobretudo, conscientizar as mulheres da necessidade de ter uma mulher na Câmara. Já tivemos uma prefeita, né? A Rosinha Garotinho. Eu acho que a palavra feminismo dá muito medo. Meu Deus. Estranho.
O mundo vai acabar porque alguém falou a palavra feminista. Eu sou antifeminista. Por isso que eu acredito que tem a ver muito com essa questão da composição, de como é feito o sistema. Porque nós tivemos por mais de um mandato, né? A Rosinha à frente aí. 2 mandatos. Então, assim, eu não acredito que seja só reflexo de uma sociedade machista, apesar de saber que é um grande problema, mas eu acredito que essa questão de como se dá essa composição das cadeiras, de como é a votação, de como que você chega lá. Porque muitas vezes as pessoas têm votação expressiva. Nas cadeiras não existe cota, aí né? Vem a questão da legenda. Sim, por isso que eu falei pra você, do partido, eu acho exatamente. que a maioria das mulheres em campos politicamente engajadas são do espectro da esquerda. E a esquerda não tem várias representantes, mas elas não têm força populacional, de porcentagem, para conseguir. Essa tá sendo, eu acho que as questões de legenda elas estão sendo muito complexas em campos especificamente, acabam que se aproveitam disso para que a gente não seja representada. Mulheres, no caso. Eu vou fazer assim, posso fazer uma observação? Por favor. Todo mundo acho que sabe minha posição em relação ao bolsonarismo, né? Não é segredo para ninguém, tá? Eu falo aqui, escrevo. Dá para buscar aí os meus textos, o que eu falei aqui. Mas eu só vou me permitir discordar de você um ponto. Uhum. E estou ressalvando isso para dar isenção do meu ponto de vista. Né? Se bem que nenhum ponto de vista é isento, né? Mas enfim. Eu percebo que o bolsonarismo colocou muitas mulheres com participação política, sobretudo em rede social, que nunca havia pensado nisso antes. Eu fico inclusive impressionado com pessoas que eu conheci a vida inteira. Eu estou com 50 anos. Uhum. Da minha idade, às vezes mais velhas que eu, que nunca se eram. Eu achava que eram apolíticas e viraram bolsonaristas, assim, em vários setores. Não, eu conheço mulheres também. Eu também conheço muitas, amigas minhas mesmo. Estranho. É porque é um fenômeno muito complexo, né? Eu acho que isso dá aí outra conversa de... muitas horas. Eu só quero dizer que, assim, que eu não vejo uma participação feminina após, talvez antes do bolsonarismo eu concordasse com você. Mas após o bolsonarismo realmente... Ele botou gente na política se manifestando que... Desculpa, nós tivemos na eleição municipal uma revelação que foi a Natália. É verdade. Aí prefeita. Aí depois Exato. veio uma configuração aí, veio a eleição de deputado, ela veio, acho que federal. Não foi? Talvez se fosse uma composição estadual. Eu acho que ela vai tentar vereadora, se não me engano. O pessoal não está querendo. Ela disse nesse programa aqui que ela não quer ser candidata a prefeita em 2024. Ou seja, se não quer ser prefeita, ela deve ser candidata, deve ser vereadora. Aí sim, é da esquerda e só pode ter a questão da legenda aí. Mas a legenda está muito complicada. Porque, se não me engano, são 22 mil. Né, um partido precisa fazer 22 mil votos para conseguir uma cadeira. O partido inteiro. O voto de legenda. Então é muita gente. Aí tem a questão da federação também, que eles podem mudar, né? E existe uma aversão muito grande à esquerda. Porque só se você falar que a pessoa é de tal partido, as pessoas já te olham de forma... A pessoa tem, às vezes, tem expressão de votos, mas não consegue. Né? Exato. Eu falei que é importante porque ela, além de mulher, é professora, né? Que também falta representatividade na Câmara hoje em relação a isso. Né? Professor na Câmara de cabeça, sim. Acho que não tem. Agora eu acho que tem. Professor? Estou vendo aqui as figurinhas na minha cabeça. Deve ter teologia, porque é dos pastores, né? Então, a gente espera, né? Sem nenhuma depreciação. Não, eu tô falando que a gente espera, porque como jornalismo, tem muito jornalismo sem formação, né? Mas formação é outra não, olha só, teologia... Teologia é uma formação, por isso que eu tô falando. Você tem a PUC, um curso grande de teologia. Exatamente, que é incrível. Às vezes eu tenho vontade, às vezes eu penso nisso, sabe? Em muitos cursos, porque muitas coisas me interessam. Mas eu não acho que não tem professor na Câmara, não. Pois é, e se tem, é minoria também. Então, é importante que... É complicado. Essa representatividade é muito falha também nesse sentido. É importante ter uma mulher professora. Né? Mas eu acho que você está falando da direita, eu acho que os players de bolsonarismo em campos não tem mulher. Eu não conheço nenhuma mulher com destaque
com esse discurso em Campos. Agora, pode até existir, mas está fora do meu radar. Não, eu não falo como... Só deu um certo protagonismo, né? De falar. Eu falo ativismo político. Ativismo mesmo, tá. A pessoa que não era silente em relação a isso, de repente botou um megafone na boca. Sim. Mas a internet permitiu, né? É Humberto Eco, né? Deu voz ao imbecil da aldeia. Antes ficava, ele diz isso, né? Antes ficava quieto, alguém mandava ele calar a boca. Exato, era tão mais fácil. Aí, Nelson Rodrigues falou antes dele, né? Descobriu que ele é maioria. Eu gosto muito de Huxley também. Huxley, o volume da idiotice realmente é absurdo. Mas é complicado. Bora cantar então? Agora? Tô brincando. Não, tô brincando, mas... Se quiser, brincadeira com verdade. Brincando que a gente fala a verdade. Não, pode ficar à vontade, não vou causar esse... São 9 horas da manhã. Os artistas dormem tarde, né? Nossa. Porque tem os shows... Fui dormir cedo justamente para estar aqui. Entendeu? Bom, eu tô olhando, pesquisando aqui, ó, Luiz, porque de cabeça a gente acaba esquecendo mesmo, mas de nome, assim, não... Michael Cruz é voltado para educação. Michael Cruz educação, mas eu acho que ele não era professor. Ele era gestor. Gestor era... Ele era coordenador das escolas. Alguma coisa assim. Mas... o Pedro Fernandes na educação, que acabaria, né, no governo Witzel, que acabaria preso pelo... Não que Michael Cruz tenha um movimento com nada, mas enfim, o fato é esse. Agora, eu sempre friso porque realmente você tem o pastor Marcos Elias e o pastor Anderson de Matos. Eles podem ser professores de teologia, eu não sei, mas não é comum que pastores lecionem teologia, então pode ser. Mas a exceção desses dois... É comum, mas nem sempre. Não é... Eu estou fazendo uma piada só. Não é obrigatório, mas assim, não é incomum. Incomum, com certeza. Então pode ser que seja, mas fora essa possibilidade, eu acho que está certo, eu acho que não tem nenhum professor. É muito difícil. Bom, então a gente quer... Infelizmente tem que acabar, já avançamos aqui a hora, mas fica aí sempre de portas abertas para vocês. Já copiamos lá e publicamos lá o Instagram de vocês e desejar muita sorte, muito sucesso aí na carreira de roqueira, que é o que a gente deseja, mas se vocês optarem lá pelo direito... A Barrita ali mesmo, ela, depois dos Mutantes, ela abandonou um pouco, não é que abandonou, não, ela deixou de fazer só rock, passou a Exatamente, fez outras coisas músicas também. Fantásticas, fabulosas, inclusive, maravilhosas. Ela tem uma versão de I Wanna Hold Your Hand, que ela fez uma brincadeira, o bode e a cabra, e é mais ou menos um forrozinho. Olha aí. Mas porque o artista, ele não é só uma coisa. E ela reclamava muito de dinheiro. Acho que foi uma entrevista, não sei se foi Gabi. Exatamente, foi, não foi? Gabriela. Ela falava assim, o que falta para você? Ela, dinheiro. Dinheiro, já vi. Aí você não guardou, você não ganhou muito? Ela falou, eu não sou dessas aí de guardar, não. Coisa assim, né? Mas ela, na ditadura, ela passou por um momento muito difícil, que quem ajudou foi, além de ter ajudado Elis Regina falou, tô sabendo que você tá com dívida de advogado, vamos fazer um especial, não lembro se era Manchete, Tupi, o que era. Vamos fazer um especial ali na TV, que vai pingar umzinho e tal. Levantou. Então, isso, a parceria entre mulheres é muito importante. E ela fazia música pra eles também. Fez Alô, Alô Marciano, que é uma crítica, assim, impagável. Atemporal também, né? Atemporal. Até hoje, né? Então, pelo que a gente viu aqui, né, Luiz, podemos afirmar que a Rita vive. Valeu pela presença. Muito Renata deixa eu começar por Renata, depois eu volto para a Natália aqui para despedir. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço, pelo reconhecimento, né, da necessidade de que a gente esteja falando sobre isso e mantendo o legado de Rita, mantendo a luz dessa artista acesa, né, para sempre. E muito obrigada, muito mesmo. Valeu, a gente que agradece. Natália. Também agradeço, muito obrigada pelo convite, porque falar de Rita ou falar de rock, em geral, é sempre um prazer, porque acho que a arte que é o oxigênio nosso. Por mais que pessoas tenham outras profissões, o que elas buscam nos fins de semana, o que elas buscam em seu lazer, é a arte e a cultura. Então é sempre bom estar falando sobre isso. Muito obrigada mesmo. Valeu. Aloysio?
Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Enfim, é um cara que se tornou um grande poeta literário, né, que... me fugiu o nome dele agora, o Arnaldo Antunes. Eu fiquei com o Arnaldo Batista na cabeça para dos Mutantes, aí deu uma cacofonia aqui no cerebral. E ganhou o Jabuti como... ele ganhou o Jabuti? Eu não sabia. Ganhou como poeta literário. Então, joga nas duas. Gostei demais dos meninos. Né? Obrigado, Natália. Obrigado, Renata. Podemos aprender um pouco aqui dessa perspectiva. Porque tem uma frase, uma definição do Obama, o Barack Obama. Obama não é tão consciente, Obama é basqueteiro. Basquete é um jogo coletivo, né? Fundamentalmente coletivo. E aí ele fala sobre a questão da participação do empoderamento feminino. A questão é simples. Se ele vê um time de basquete ganhar algum torneio com 5 jogadores, se não houver rotatividade em todos os jogadores, com tudo que você possa ter de plantel, você não ganha no título. E assim é uma sociedade. Todo mundo tem que assumir o papel protagonista. Todo mundo tem que ser o carregador de piano. Todo mundo tem que brilhar também. Com certeza. Entendeu? Uma visão, alguns podem considerar utilitária, mas é real. A gente precisa a sociedade demanda a mulher em papel de protagonismo. E acho que Rita ensinou isso muito. A gente acho que se todas as dificuldades que vocês narraram aqui, se elas são ruins, seria muito pior sem ela, seriam muito maiores. Com né? certeza. E obrigado por compartilhar conosco aqui, com os ouvintes, os telespectadores, essa perspectiva que é muito necessária a qualquer sociedade. Muito obrigada. A gente que agradece. Valeu, gente. 9h10, ficamos por aqui então com o Folha no Ar de hoje. Amanhã de volta às 7 da manhã, com oferecimento de Proteus. Oi, Luiz. Amanhã, só para anunciar, por favor. O Rodrigo vai estar aqui completando bancada, o vice-prefeito Frederico Paes amanhã. Boa, bem lembrado, você já tinha falado. Aliás, ontem os chineses estiveram aí, né? Vai ser bom. Foi legal, né? Tomara que venha bons resultados aí. Que esses caras fazem aí pelo mundo afora de produção. Hoje você pode ter manga aí o ano inteiro na sua disposição, porque os caras os homens são geniais. São brutos. Os homens são geniais. Vamos lá, gente. Obrigado então. Amanhã de volta às 7. Frederico Paes ao vivo aqui, então vai estar conosco. E você continue ligado aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.